Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e cânticos de louvor. E se diziam em outras nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Até aí. Bom dia. Quais são as razões que faz você estar alegre nesse momento no qual nós vivemos? Convido você nessa manhã a prestar o culto, a assistir esse culto, tendo o seu coração cheio de alegria e lembrando daquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor fez pela sua família, fez por você. E é essa razão que nos traz alegria. Nós sabemos quem é o causador, que é Cristo, o nosso Senhor. Então, louve a Deus nessa manhã, que o seu coração possa se encher de alegria, assim como o Salmo 26 nos lembra isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos louvar a Deus nessa manhã? Chama a sua família, seus filhos, e vamos ter esse momento agora junto, tão abençoador. Convido você a curvar sua cabeça e fazer a sua oração aí na sua casa, onde quer que você esteja assistindo esse culto, para que tudo que for agora visualizado por você, que você ouvir, possa ser para edificar a sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade. Senhor, nós queremos nessa manhã que o Senhor enche o nosso coração da alegria, alegria que vem do Senhor Jesus, alegria que excede todo o entendimento. Nós queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança e prestar louvores a Ti. Queremos que nesse momento a Tua palavra encontre morada no nosso coração. Queremos, Deus, ser ministrados pela Tua Escritura. Queremos ser ministrados pelo Teu louvor. Faz isso, Deus, nesse momento em nós, no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom culto. Bom dia, amada igreja. Gostaria de abrir a Bíblia, um texto em 1 João 3, de 1 a 3. 1 João 3, 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Essa mensagem, ela vem do presente diário de 2 anos atrás, e me chamou a atenção esse texto porque ele vai de encontro com o texto que vai ser apresentado hoje na mensagem. Ele fala sobre a palavra esperança, sobre a fé e o amor. Então,
a forma como encaramos o hoje depende muito da expectativa que temos para o amanhã. Uma pessoa, às vésperas de uma viagem muito sonhada, tem, nos dias antecedentes, uma postura alegre e otimista. Já alguém que recebeu um diagnóstico de uma doença grave leva um grande peso por causa da expectativa sombria do futuro. Para ela, o amanhã pouco ajuda para deixá-la otimista. O apóstolo João passou por muito sofrimento, principalmente no fim da vida. Mas aqui ele afirma que quando Jesus voltar para vencer definitivamente o mal, todos aqueles que creem nele agora serão semelhantes a ele. Isto produz neles uma esperança animadora que, por sua vez, afeta a forma como vivem o hoje. É como a pessoa que vai para uma grande festa. Ela faz questão de ir com uma roupa bonita. A mesma expectativa move Paulo em Filipenses 3:8, onde ele diz que a perspectiva de um dia poder conhecer a Jesus de forma completa faz com que o hoje perca totalmente a importância. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Assim também é o cristão que tem uma esperança em Cristo. Conta-se que, certa manhã, um avô encontrou sua netinha olhando pela janela, chorosa e triste porque perdera a gatinha de estimação. Ele pegou a menina pela mão, levou-a a outra janela, de onde dava para ver uma flor, cuja abertura tinha sido muito aguardado pela netinha. Quando a pequena começou a sorrir, o vovô lhe disse: "Minha querida, você estava olhando pela janela errada." Sim, é bom olhar pela janela, mas precisamos ser a janela certa. As janelas de futuro que o mundo oferece não trazem segurança alguma à vida. No entanto, colocar a esperança em Deus, que é sempre o mesmo, ontem, hoje e amanhã, nos ajudará a olhar com confiança para o futuro, não importa o que acontecer hoje. Acreditar que Deus tem preparado um futuro seguro e bom ajuda a superar as dificuldades do presente. Oremos. Querido Deus e Pai, venho a Ti neste momento te agradecer pela fé que Tu destes a cada um de nós e também por essa esperança, Senhor, que podemos ter um dia um encontro contigo, Senhor. Quanta glória, quanta honra. Prepara-nos, Senhor, que possamos realmente receber a Ti com muito amor. E isso te peço no nome de Jesus. Amém. Lasst uns anbeten.
Bom dia. No corre-corre de um terminal rodoviário, algumas pessoas, sem perceber, derrubaram uma mesa cheia de maçãs do amor, esparramando todas elas pelo chão. Somente um homem parou para ajudar a recolher a pequena vendedora. Ao começar a recolher aquelas maçãs do amor, ele percebeu que aquela menininha era cega. Ele gentilmente ajudou a levantar a mesa e a juntar todas as maçãs. Ao verificar que algumas maçãs tinham se estragado na queda, a menina ficou meio apreensiva. E ela disse: "Minha mãe vai ficar muito, muito triste." E o homem respondeu: "Não se preocupe, querida. Eu vou pagar todas as maçãs que se estragaram." Pagou e se despediu dela. Mas ela o chamou de volta e perguntou: "Moço, você que é Jesus?" E o homem respondeu: "Não, minha querida, mas sou um dos amigos dele." João 13:35 diz: "Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." Amor. O que é o amor? O texto base de hoje, continuando a série de 1 Coríntios, provavelmente muito conhecido pela maioria, fala do amor. Vamos ler 1 Coríntios 13. Peço que abra sua Bíblia no seu aplicativo e vamos ler juntos. "Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos nos fazer novamente a pergunta: o que é o amor? No dicionário diz o seguinte: é uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Ou, uma outra definição: amor é atração baseada no desejo sexual. Ou seja, basicamente é algo que cresce dentro de mim, como uma emoção, como já diz, uma afeição por outra pessoa. E isso me leva a tratar a outra pessoa bem, muitas vezes dentro de laços de família, amizades. Outros definem o amor como um sentimento romântico. Acabamos de passar pelo Dia dos Namorados. Muito romantismo no ar. E muitos entendem esse sentimento como amor, pois faz querer bem ao outro, faz querer passar tempo juntos, alegrar uns aos outros, surpreender ao outro e assim por diante. Nesse caso, muitas vezes baseado naquela segunda definição, pelo desejo sexual entre ambas as partes. Mas isso é amor? Outros, não sei se vocês já escutaram, talvez num filme, num noticiário ou na novela, uma frase como a seguinte: eu matei por amor. Você já escutou isso?
Mas isso é possível? O amor não seria justo o contrário? O amor quer matar alguém? Para muitos, o amor é uma paixão indomável, é um sentimento incontrolável. E muitas vezes, em casos assim, ocorre o adultério dentro do casamento, pois uma das partes acha que o que está sentindo finalmente é amor. Mas será que é amor mesmo? Esta paixão, esse sentimento, esse fogo dentro da pessoa está levando a pessoa a buscar uma aventura fora do casamento ou até antes dele, ou seja, contrário ao ensinamento bíblico. Há 4 tipos de amor. O amor a que Paulo está se referindo aqui é o amor ágape, ou seja, o amor com o qual Cristo nos amou e nos ama, um amor incondicional. Confundimos muitas vezes o amor como sendo apenas o amor eros, que é o amor sexual, mais sexual. Então, o que é o amor? Vamos ver nesse capítulo que lemos. Mas primeiramente vamos entender por que Paulo quis escrever esse capítulo. Se olharmos no capítulo 12, que vimos na semana passada, e olharmos também para o capítulo 14, que vamos ver na semana que vem, os dois falam de dons. E parece que esse, de repente, está no meio, falando de amor. Parece que ele está fora. Mas Paulo inseriu por um motivo muito importante. Na igreja de Corinto, o amor estava em falta. Como assim? Se olharmos as cartas de Paulo, olharmos a carta aos Filipenses e a igreja de Éfeso, já em suas palavras introdutórias, Paulo cita e ressalta o amor encontrado nessas duas igrejas. Filipenses 1:9 diz ali: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. E a carta aos Efésios 1:15 diz: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram para com todos os santos. Nas duas cartas, Paulo ressalta o amor. E o que lemos lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios? O que lemos? 1 Coríntios 1:4-7. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Notem, ele fala de conhecimento e que eles possuem, que nessa igreja não falta nenhum dom. Mas e o amor? Ele não cita o amor. Justo por isso ele escreve esta parte em sua carta, pois ele nota uma certa carnalidade nessa igreja. O foco em ter tudo, ter conhecimento, ter dons, mas ainda continuando como infantis espiritualmente, pois lhes falta o amor. Agora olhando o capítulo 13, podemos subdividi-lo em 3 partes. Versículos 1-3, parece que Paulo cita um pouco amor versus dons. Versículos 4-7, ele fala o que é o amor. E versículos 7-13, fala sobre a eternidade do amor. Vamos para os primeiros 3 versículos. Para o povo de Corinto, ter os dons já era para eles ter alcançado um nível mais elevado, um estágio elevado em relação com Deus, nessa relação que eles tinham com Deus. Principalmente alguns dons, como Paulo cita já no início desse capítulo. Ele fala, falar em línguas, a profecia, o conhecimento, a fé e o dom de dar aos menos favorecidos. Para a igreja de Corinto, esses dons que Paulo cita davam um certo status para quem os tinha. Mas o que Paulo diz? Paulo diz que o amor ainda é melhor do que os dons, pois o dom sem amor não vale nada. Mesmo que eles se achassem superiores por ter um desses dons, Paulo diz, sem amor, esse dom não vale absolutamente nada.
Semana passada já vimos sobre os dons. E para que serviam os dons dentro de uma igreja? Para que Deus os deu para pessoas dentro da igreja? Deus os deu para que houvesse o crescimento da igreja, para que houvesse o crescimento na união dessa igreja. Porém, na igreja de Corinto, os dons, em muitos casos, estavam justo fazendo o contrário. Se olharmos os primeiros capítulos de 1 Coríntios, já vemos ali rachaduras, divisões, grupos. No capítulo 8, vemos ali um grupo querendo comer carne oferecida a ídolos, sem se importar com a outra pessoa. No capítulo 11, vimos ali pessoas chegando mais cedo para celebrar a ceia, que era uma comemoração na igreja toda, como um todo, mas uns chegavam antes, comiam do bom e do melhor, e os que chegavam mais tarde comiam só migalhas. Ou seja, parece que havia desunião entre essa igreja. E Paulo cita esses superdons, entre aspas, nos 3 primeiros versículos, e escreve uma conclusão no final de cada versículo. O versículo 1 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Sem amor, eu ofendo os outros, seja com palavras entendíveis ou não. Eu serei como um sino que não para de bater. Quando escutamos um sino na cidade, tem alguma igreja por perto, sabemos que a hora 3:45 chegou. Mas e se ele não para de bater? Ele se torna desagradável. Assim são as pessoas que falam sem amor. Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Sem amor, mesmo tendo os dons mais espetaculares que podem existir, nada serei. Certamente eles se achavam muito superiores por terem habilidades como manejar bem a palavra, ter uma fé forte, mas tudo isso sem amor não os fazia ser mais do que os outros. Justo o contrário, fazia com que na verdade nada fossem. Em outras palavras, um zero à esquerda. Versículo 3: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Sem amor, tudo de bom que eu fizer, de nada valerá. Eles achavam que com o sacrifício pessoal, eles ganhavam algo a mais. Teriam direito a algo muito especial. Mas Paulo diz: sem amor, isso não quer dizer nada. Vemos isso muito forte, talvez em outras religiões. Por exemplo, o Islã, onde o homem que morrer pela jihad terá mais virgens no céu e mais força. Ou seja, se eu fizer mais, melhor será o meu céu, o meu paraíso. Mas eu pergunto, algo assim não se vê também no meio cristão? Vemos pessoas dando mais ofertas, dando mais dízimo, parece como que estivessem comprando um lugar melhor no céu. Talvez um sobrado, uma cobertura lá no céu. Quantas coisas absurdas vemos em nosso meio, no meio cristão. E Paulo diz: sem amor, tudo isso não vale nada. E nos versículos do 4 ao 7, ele responde de uma forma simples o que é o amor. Ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esses 4 versículos podemos separar novamente em 3 partes. Ele retrata a natureza do amor. Primeiro, o que é o amor. Segundo, o que não é. Ele diz ali: o amor não inveja. Então, o amor, o que ele não é. E por final, no 4º versículo,
o que ele faz. Muitas vezes nos perguntamos qual foi a real intenção de Paulo escrever esses versículos. Definir o amor. Será que foi algo só para ensinar, algo romântico, dentro da Bíblia, dentro de suas cartas? Ou até para nós, como igreja, o que podemos aprender sobre esses versículos? Usá-los apenas como um texto bonito para um casamento? Eu até brinquei com o pastor Dietmar, quando soube que seria a minha vez, em 1 Coríntios 13, se não aproveitaríamos esse domingo para realizar um casamento, de tão normal que esse texto é dentro de um casamento, dentro de uma cerimônia. Mas se olharmos bem, olhando e vendo o contexto da igreja de Corinto, Paulo os escreveu para ensinar algo para essa igreja, corrigindo vários problemas que ele podia observar nela. Vou citar só alguns, não vou pegar todas as características, mas vou tentar mostrar isso em alguns pontos. O primeiro ponto, o amor é paciente. Paciência é uma infinita capacidade de suportar a outra pessoa, o outro lado, uma situação. E eu pergunto, quem de vocês pode dizer que sim, eu sou uma pessoa paciente? Atualmente, como está o pavio das pessoas? Brincamos muitas vezes quando alguém perde a paciência muito fácil, que ela está com o pavio curto. Mas, em alguns casos, talvez há pessoas que nem pavio mais têm. Estouramos por pouca coisa, não é verdade? Quão importante para nós é saber que o amor é paciente. Existem duas palavras distintas no grego para paciência, e é usada aqui por Paulo. Se refere especialmente à paciência para com as pessoas. Não uma situação, mas paciente com a outra pessoa. A outra forma é a paciência para com coisas. E como estava a paciência da igreja de Corinto, dos seus membros? Não estava nada legal. No segundo ponto, o amor é bondoso, o amor é benigno. Benigno é querer o bem das pessoas. O que em Corinto, cada um só olhava para o seu próprio nariz, ninguém olhava para outra pessoa. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Ou seja, o amor não fica bravo com o sucesso dos outros, da outra pessoa. Hoje em dia, o ensinamento da Bíblia, chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. É muito fácil a primeira parte, choramos muito fácil com quem chora. Nos compadecemos dessa pessoa, mas se alegrar com o sucesso do outro, isso é difícil. Se olharmos alguns versículos, 1 Coríntios 1, 28 e 29, diz ali, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 3, 21, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. E 1 Coríntios 4, 6, assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Paulo está citando aqui mais uma vez, resumidamente, alguns problemas que ele já mencionou anteriormente na carta, como vimos nesses 3 versículos. E agora está mostrando a eles o porquê disso, é a falta de amor deles. Outro ponto, o amor não procura seus interesses. Um pastor falou a seguinte frase sobre esse versículo, que eu achei que resume muito bem. O amor não é egocentralizado, mas é outro centralizado. Se lembrarmos da ceia do capítulo 11, acontecia justo o contrário. Eu e mais eu. Não importa o outro, eu quero aproveitar. O amor não se alegra com a injustiça. No capítulo 5, 1 e 2, nós vimos o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês,
imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Paulo se mostra triste com a reação da igreja. Tudo isso, pois lhes faltava o amor. E o último versículo dessa parte, versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o que o amor faz. Porém, tudo o que Paulo não conseguia ver ou achar na igreja de Corinto. Capítulos 8, 9 e 10, nós vimos ali essa liberdade mal aproveitada pelas pessoas, pois achavam que o direito deles era mais forte que a limitação do outro. Nós vimos, quando escutamos sobre esses capítulos, que por amor a nossa liberdade vai até onde termina a liberdade do outro. Ou seja, eu abro mão do direito em favor do meu irmão. Ou seja, o amor sofre, o amor suporta. Sobre cada uma dessas características, como eu já falei, podemos ver muitas coisas. Hoje tentei de forma sucinta só pegar alguns pontos, algumas características, para mostrar por que Paulo escreveu essa parte. E assim chegamos na terceira parte desse capítulo, que fala sobre a eternidade do amor. Na primeira parte que vimos, nos primeiros 3 versículos, ele falou que os dons sem amor não valem nada. E agora ele adiciona mais um motivo, porque o amor é mais importante do que os dons. A de que dons são passageiros. Tem fim, mas o amor é eterno. No versículo 8 ele cita novamente esses 3 dons que a igreja de Corinto achava como sendo os principais: profecias, língua e conhecimento. E ele diz: todos eles passarão. Pois se pensarmos, quando chegarmos à eternidade, esses dons não terão mais valor, pois a profecia já terá se cumprido. Línguas, pensamos que língua será falada. Aqui talvez um adendo no primeiro versículo, que ele fala de uma língua dos anjos. Porém, o que provavelmente ele quer falar é de uma língua espiritual. Homens falam inglês, português, alemão e assim por diante. A língua dos anjos podemos entender como uma língua espiritual. Não necessariamente a língua que todos nós falaremos quando chegarmos aos céus, estivermos lá na eternidade. E ele fala que o conhecimento, Deus é fonte de todo conhecimento, e estaremos lá com Ele. Então o dom do conhecimento também passará. Porém, o amor não tem validade, pois Deus é amor. Diz ali em 1 João 4,16: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. No céu, esses 3 dons principais para a igreja de Corinto não terão valor. São, como diz nos outros versículos, são imperfeitos. E no céu tudo será perfeito. O que é imperfeito desaparecerá. Aí Paulo faz 2 comparações. A primeira entre ser menino e ser homem, onde podemos entender que o menino é como ser a nossa vida terrena, e o homem como sendo a vida eterna, quando estivermos na eternidade com Deus. 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, vivemos aqui na terra de um jeito. Algumas coisas têm importância aqui, mas quando estivermos no céu com Jesus, as coisas daqui deixaremos para trás, pois lá não terão mais valor. E a segunda comparação, usando o espelho como exemplo. Precisamos entender que os espelhos, naquela época, não eram esses espelhos perfeitos que nós temos, onde podemos enxergar qualquer mancha no rosto. Mas era só uma chapa o mais polido possível. Porém, ainda assim, se via tudo embaçado,
mesmo achando naquela época que já se via muito bem. Mas da mesma forma, mesmo achando que já alcançamos a plenitude, ainda estamos vendo tudo obscuro, tudo embaçado. Pois o céu é muito mais. Ali veremos tudo nitidamente e veremos que é tudo melhor ainda. No céu, nos conheceremos como Deus nos conhece. Ele já nos conhece perfeitamente, plenamente. Nós mesmos não nos conhecemos ainda. Uma frase muito interessante: o homem conhece tudo, menos a si mesmo. O homem vai atrás de uma bactéria, o mais fundo dentro de um vulcão, vai ao mais fundo, ao fundo do mar, até para outro planeta quer ir, mas para si mesmo continua sendo um ilustre desconhecido. E Paulo termina dizendo: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Paulo cita virtudes cardeais: fé, esperança, amor. Fé e esperança também irão estar lá conosco na eternidade, pois estão ligadas ao amor. Alguns estudiosos dizem que Deus é tão grande, mas tão grande, que em nós sempre continuará existindo aquela fé, aquela esperança de que Deus tem muito mais ainda para nos mostrar. E Ele tem, mesmo quando estivermos com Ele lá no céu. Nosso Deus é maravilhoso, é gigante. Sem amor, não existe o cristianismo. Boas ações, conhecimento, podemos ver em qualquer religião. Vemos assim o mundo cheio. Durante essa pandemia, vimos muitas empresas doando, ajudando, mas isso já diz que aquela pessoa é cristã? Não. Muitas vezes, muitas pessoas fazem isso para aparecer, para ter a sua marca dita em algum programa, mas não por amor. E infelizmente, essas pessoas ainda estão perdidas. Quem não ama ainda está perdido. Lemos bem no início, João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A única saída para uma igreja se tornar madura é o amor. Mas, faz uma pergunta: podemos aprender a amar um ao outro? Existe algum curso de amar ao próximo? Eu desconheço. Então, como posso amar ao próximo? Tendo Deus como prioridade em seu coração. E com isso, os olhos do seu coração serão abertos para as necessidades da outra pessoa. Vemos isso claramente na vida do apóstolo Paulo. Antes do encontro com Jesus, Saulo, como era o seu nome naquela época ainda, perseguia cristãos, os levava perante o tribunal. Ele seguia o que para ele era a lei. Porém, ao ter encontro com Jesus, aquele Jesus que foi crucificado pela vida de Saulo, pela minha e pela sua vida também, algo mudou. Não só o seu nome de Saulo para Paulo, mas os olhos do seu coração se abriram. E ele começou a ver as necessidades das outras pessoas, custe o que custar. Ele passou por naufrágios, sofreu, ele foi preso, tudo por amor ao próximo. E este amor ele recebeu de Deus. Então, qual era então a saída para a igreja de Corinto? Uma igreja cheia de conhecimento, cheia de dons. Era deixar Deus agir plenamente na vida dessa igreja, na vida de cada um dos membros. Chegamos novamente àquela pergunta: o que é o amor então? O que o amor faz? Como o amor reage? Amor é uma vida cheia de Deus, uma vida guiada e dirigida por Deus. Agora eu pergunto para você, igreja, para você membro de alguma igreja: como está você? Falta o amor em sua vida?
Eu fiquei pensando, quais características Paulo escreveria ali naquela segunda parte, sobre as características do amor que deveriam ser escritas para você, assim como ele escreveu umas específicas para essa igreja. Quais ele usaria para a sua vida? O amor é, talvez, misericordioso. O amor é amável, respeitoso. Ou talvez o que vimos esses últimos tempos, mundialmente, enxergar a todos igualmente, independente de raça, cor, posição social. Tivemos muito forte a questão de racismo. Será que isso é um problema na sua vida? Será que isso seria uma das características que Paulo deveria citar numa carta para você? Que sejamos realmente uma igreja que ame uns aos outros, que veja as necessidades do outro, se importando com o próximo. E somente assim seremos uma igreja madura. Não é por talvez termos o dom A, B ou C, que seremos uma igreja madura. Talvez não temos aqui na nossa igreja o dom de falar em línguas. Talvez o dom de profecia não seja um dos mais fortes. Mas se tivermos o amor, é o mais importante. Claro que dons são ferramentas que Deus nos deu para criar, para construir essa união, para crescer. Mas Ele diz que mesmo tendo todos os dons, se não tiver amor, nada valerá. Vamos pensar isso a respeito durante essa semana. Pense, o que falta no meu amor para com o próximo? Que característica falta? Independente do dom que eu tenho, eu estou realmente colocando ele em prática por amor ou por obrigação, por simples questão, mas se Deus me deu, eu vou ter que colocar isso em prática? Não, faça isso por amor, amor ao próximo, amor à igreja. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças ainda para uma oração. Sim, Pai, te agradecemos que temos esse privilégio de mesmo à distância ouvir da Tua palavra, crescer. Te agradecemos por que mesmo durante esse período tão complicado, Tu estás conosco. Te agradecemos que Tu estás à frente de cada detalhe. Pedimos a Tua proteção sobre a vida de cada um. Pedimos que Tu possa estar derramando cura, derramando, Pai, também sabedoria. As pessoas que estão à frente, governadores, prefeitos, presidente, que tomem, Senhor, as decisões sábias, decisões dirigidas por Ti. Mas que Tu possas realmente estar com cada um aqui, porque mesmo estando longe, talvez uns dos outros, que possamos realmente nos importar com os outros, possamos mostrar esse amor que temos um pelos outros, mesmo à distância, e que Tu possas realmente estar guiando a cada um aqui, para que o amor que Tu colocaste na vida de cada um possa estar crescendo, possa estar transbordando, possa estar alcançando outras pessoas para Ti, Pai. E te pedimos que Tu possa estar nos dando sabedoria, Tu possa estar nos dando também paciência durante essa semana, e que Tu possa estar nos guardando, nos abençoando, Pai. Em Teu santo nome. Amém. Bom dia, amada igreja. A hora dos avisos. E em primeiro lugar queremos agradecer de todo o coração por cada um de vocês que, mesmo não estando presente, continua colocando as suas ofertas na conta da igreja, os dízimos e também sempre lembrando do Nota 10. Também queremos agradecer a todos aqueles que já têm depositado, para a festa da colheita e para o apoio aos missionários. Nosso muito, muito obrigado. Se você
não tem a possibilidade através de uma transferência de conta corrente, não tem problema, você pode trazer também num envelope aqui na secretaria da igreja e nós vamos receber com gratidão. O outro aviso, ele tem a ver também com o aviso que saiu no boletim. No boletim, nós convidamos para o domingo que vem, todos aqueles que têm menos de 60 e mais de 12, a que compareçam, que estejam conosco aqui, e nós então queríamos celebrar a ceia. Agora nós ouvimos de uma reunião que houve anteontem no Palácio do Governo com o ministro da Saúde e um grupo de pastores, que a partir de terça-feira não será permitido que as igrejas tenham cultos presenciais. Nós, então, vamos estar avisando durante essa semana ainda sobre isso, mas possivelmente não vai ser possível ter a presença de membros aqui na igreja. Mas do mesmo jeito queremos celebrar a ceia, tá? Então, você em casa prepara o teu copinho, o teu pão e vamos celebrar a Cristo, aquilo que Ele fez por nós, com o amor com o qual Ele nos ama. Que Deus abençoe, vocês tenham um bom domingo.